Meus irmãos e minhas irmãs, vos saúdo com a paz do Senhor. Sou o professor Gesiel Costa e este é o seu canal EBD em Ação. Um canal feito especialmente para você, para abençoar a sua vida com os subsídios históricos, subsídios culturais, subsídios teológicos. Um canal que visa atender os alunos que precisam cada dia mais melhorar o seu conhecimento, assim também como os professores e as professoras que precisam de um subsídio a mais para complementar a sua aula e torná-la mais interessante, mais precisas, trazendo os alunos cada dia mais na meditação e na participação da nossa escola dominical. Quero agradecer aos inscritos no canal e aos comentários que sempre nos ajudam cada dia a melhorar, seja um comentário crítico ou não, eles nos ajudam a melhorar a qualidade e o empenho do nosso canal. Deus em Cristo te abençoe por se inscrever, por dar um like, por comentar. E você que ainda não é inscrito, te convido a inscrever-se no canal. Entre lá, inscreva-se no canal, ative o sininho para que você seja notificado de outros vídeos que estaremos postando, os demais vídeos das próximas lições, e também deixe um comentário, deixe um likezinho que ajuda o YouTube a entender que o vídeo está sendo divulgado, está sendo aceito pelas mídias sociais. Deus em Cristo te abençoe. Hoje nós temos a lição de número 11, datada de 9 de setembro, cujo título é A Lâmpada Arderá Continuamente. É um título também muito interessante como os demais, um assunto preciso como os demais e as explicações necessárias como as demais. O texto áureo, o texto de ouro, está escrito em João 8:12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E a verdade prática, tal como as lâmpadas do tabernáculo brilhavam continuamente, assim devemos nós resplandecer neste mundo de apostasias, iniquidades e trevas. Então o candeeiro, como é chamado, ele é chamado às vezes de candeeiro, candelabro, castiçal. Tudo são palavras para um mesmo elemento, que era um candeeiro, candelabro, castiçal, ficava dentro do tabernáculo. Não no lugar santíssimo, mas no lugar santo. O tabernáculo era dividido ao meio por uma cortina. Em um dos repartimentos chamado Santo dos Santos ficava a Arca da Aliança. No outro ficava a mesa dos pães da preposição, que ainda falaremos sobre ela, o altar de incenso ou altar de ouro e também o candeeiro, candelabro, castiçal, que é o assunto da nossa lição de hoje. Então, o candeeiro, o castiçal, vamos ver o que a lição traz e a partir dela vamos fazer o nosso comentário. O candelabro era objeto de maior destaque no interior do tabernáculo. O candeeiro, o candelabro, ele era objeto de maior destaque dentro do tabernáculo. Ali não tinha eletricidade, não tinha luz, não tinha lâmpadas, a não ser do candeeiro. Não havia velas e nem nada. Todavia, o Santo dos Santos, ele era feito de madeira polida e todas elas banhadas de ouro e polidas. Então, quando as lâmpadas do castiçal estavam acesas nesse recinto, que era a única luz, ela brilhava insistentemente ali dentro. Uma luz que resplandecia todo o ambiente e trazia uma claridade perfeita para os serviços do sacerdote. Então nós observamos o seguinte, que essa luz, o candeeiro, que ela tinha a sua objetividade do lado esquerdo, ficava do lado esquerdo de quem ministrava, né? Quem entrava no tabernáculo, do lado direito, a mesa dos pães da preposição. Do outro lado, que era o esquerdo, ficava o candeeiro, o candelabro, todo de ouro, que era feito, que nós vamos explicar agora como que era o formato desse candelabro. O candelabro, o candeeiro, o candelabro, o castiçal, que são a mesma peça, ela era feita toda de ouro maciço. Então nós temos aqui o desenho do candeeiro, candelabro, que ele tinha uma arte central, e a partir desta arte central, outras artes eram ligadas a elas. Você pode observar todos os relatos em Êxodo capítulo 25, do 31 em diante, que está relatando todo esse candeeiro, as condições de candeeiro. Aqui eram as lamparinas, onde eram colocados azeites e um pavio, e elas queimavam continuamente sobre o altar sem se apagar.
e elas queimavam continuamente dentro do tabernáculo, iluminando todo o ambiente do tabernáculo, como sinônimo de que a luz divina, a luz de Cristo está presente no tabernáculo para que possa iluminar a vida dos sacerdotes ali dentro. E nós somos sacerdotes, somos iluminados pela luz de Cristo na nossa vida. Candelabro ou castiçal era uma das peças mais belas do tabernáculo. O seu magnífico desenho e o material precioso de que era formado tornavam-no numa peça de beleza e de destaque. Todo o candelabro era feito de uma só peça, de ouro puro, batido, pesando aproximadamente 30 a 42 quilos, o que lhe dava muito valor. Sua altura atingia cerca de 1,5 m, sendo a sua largura de 1 metro de um extremo ao outro. Observe que tanto o candeeiro, candelabro, como também a bacia de cobre que ficava lá fora, ela não tinha medida, expressando que Cristo não tem medida. Ele é eterno, onisciente, onipresente, onipotente. E a bacia que simboliza a Bíblia, ela não tem medida, ela é insondável. Quanto mais estudamos, mais precisamos conhecer a palavra de Deus. O candelabro estava situado no lado esquerdo do lugar santo, ao sul, ao lado oposto à mesa dos pães da preposição. Estava ali colocado não só para iluminar, mas para simbolizar que Deus era luz para eles, e que eles, por sua vez, deviam ser luz para todo mundo, conforme Mateus, capítulo 15, capítulo 5, versículo 14 a 16. Este castiçal era formado por uma haste central, com 3 braços de cada lado, todos encurvados e chegando à mesma altura, assim formando 7 lâmpadas, o número perfeito ou completo. As lâmpadas tinham a forma de um lírio aberto segundo uma taça. Seus braços terminavam com uma lamparina que recebia azeite puro de oliveira, que era trazido pelo povo, e as lâmpadas eram espevitadas e acesas diariamente de tarde e apagadas cada manhã à hora do incenso. Debaixo de cada lamparina estava colocada uns pratinhos destinados a receber as gotas de azeites para que tudo permanecesse limpo. Havia também espevitadores e apagadores, também feitos de ouro puro. Aos sacerdotes cumpria espevitar estas lâmpadas. A função dos espevitadores era puxar o pavio para a chama não se apagar. Os apagadores tinham a função de apagar a chama. Então observe que o sacerdote, cada manhã, ele tirava os torrões dos pavios e puxava mais o pavio para que a luz não se apagasse. E também, quando o pavio estava vencido, trocar os pavios, colocar mais azeite ali embaixo, para que todos os dias tivessem azeite, tivesse luz através do pavio. Somente o sumo sacerdote tinha a responsabilidade que o castiçal permanecesse sempre aceso, não podendo deixar que o azeite acabasse. 2 vezes ao dia, de manhã e à tarde, ele provia o azeite e cuidava dos pavios com o espevitador de ouro. As hastes do castiçal eram ocas para permitir que o azeite colocado na haste central tivesse o mesmo nível em todas as hastes, e assim todas as lâmpadas ficavam acesas. No tabernáculo não havia janelas. A luz do castiçal era a única que iluminava todo lugar santo, e sua presença nesse lugar simbolizava o testemunho de Israel perante o mundo. O testemunho de Deus nunca devia cessar. As 7 lamparinas num só castiçal simbolizam a unidade da igreja, desde o cabeça, Jesus, incluindo até o último membro do pequeno rebanho que ele está escolhendo dentre o povo, para ser participante da natureza divina, cujo testemunho deve ser contínuo. No Apocalipse aparece a João 7 castiçais de ouro, cada um deles simbolizando uma das 7 igrejas da Ásia, no meio das quais estava o próprio Senhor, dando a ideia de que cabe às igrejas de Cristo suportar e erguer como luz a luz do Evangelho. A haste central fala-nos de Cristo, a luz do mundo. Só unidas a Jesus, dependendo dele, podemos dar luz ou sermos portadores desta mesma luz.
As outras 6 hastes, 3 de cada lado, simbolizam os crentes cheios de azeite do Espírito Santo, os quais também iluminam o mundo, significam o que é incompleto. É verdade que havia 7 lâmpadas, mas Deus queria que todas trabalhassem como uma só lâmpada. Há muitos membros na igreja local, mas o desejo de Deus é que resplandeçam em harmonia. Na igreja local, Deus não quer que um membro faça tudo, nem outra pessoa deve dominar a igreja local. Todos nós temos a responsabilidade de brilhar para Cristo. O azeite é a figura do Espírito Santo, o qual não deve ficar no crente para que a luz em sua vida brilhe iluminando os que estão perto de si. O candelabro nos leva a refletir que Cristo é a luz do seu povo. Nós andávamos em trevas espirituais antes de reconhecermos a Cristo. Seguindo a Cristo, nós temos a luz da vida. Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue de modo algum andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus orientou assim os seus discípulos: vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade situada sobre o monte. A sujidade que se criava nas lâmpadas representa qualquer coisa em nossa vida que não glorifique ao Senhor. Assim como o sacerdote limpava todas as manhãs as lâmpadas, Cristo, nosso sumo sacerdote, removerá das nossas vidas o carvão, ou a sujidade do pecado. Assim nossa luz brilhará ainda mais. Observe que todo símbolo do azeite é símbolo do Espírito Santo. O Espírito de Deus, ele tem expresso o símbolo do azeite, ou do fogo, ou do vento. São símbolos do Espírito Santo, ensinando lições a partir do azeite, a partir do vento e a partir do fogo. Assim como o fogo aquece, assim como o fogo ilumina, o Espírito Santo aquece os corações, ilumina os corações. Assim como o fogo queima, o Espírito purifica a nossa vida. Então são símbolos que expressam exatamente uma realidade na vida de cada cristão. A luz, a lamparina, os torrões, a limpeza, significa que a nossa vida deve ser cada dia mais limpa por Cristo ou entregue a Cristo para Ele poder fazer aquilo que Ele quer fazer na vida das pessoas, regenerar, purificar, santificar. Então, tudo são símbolos do tabernáculo expressando uma realidade na vida da igreja nos dias atuais. Assim como os sacerdotes precisavam estar atentos para que não faltasse o azeite, alimentando diariamente o castiçal, também nós precisamos cuidar que a luz de Deus não se apague em nós, ou venha a ter o seu brilho diminuído em nossas vidas. Paulo nos adverte: não extingais o Espírito Santo de Deus. Sem o candelabro, ninguém podia ver a beleza do lugar santo. A mesa dos pães da proposição, o altar de incenso e as lindas cortinas estariam em trevas. O sacerdote não teria luz para realizar o seu serviço. Assim ocorre com o cristianismo. Até que o Espírito ilumine nossa mente, a beleza de Cristo está oculta. E fica impossível prestar serviços aceitáveis a Deus. Somente o novo nascimento através do Espírito de Deus é que nos equipa para a visão e serviço do reino de Deus. Então, dentro daquele recinto, o castiçal, o candeeiro, o candelabro, ele iluminava todo o ambiente. E a partir da luz que eles emitiam, você via os demais móveis dentro daquele lugar, como a mesa, como o altar de incenso. E também o serviço era perfeito, porque os sacerdotes sabiam o que estava fazendo. Agora, sem a luz, a treva perambulava e nada se via na bombilha, as paredes todas polidas de ouro, as cortinas azuis que dividia o Santíssimo do Santo. Então as pessoas não poderiam ver essas belezas sem a luz. Assim também é na nossa vida. O mundo ele está cego, o Deus desse cego cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça o Evangelho da glória. Então o Evangelho da glória só resplandece através do Espírito. O Espírito é quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Então o Espírito de Deus ilumina a nossa mente, o Evangelho de Deus ilumina a nossa mente. Cristo é quem nos dá a luz, Ele é a luz do mundo. E quem segue a Cristo não anda em treva, não anda sem direção, não anda sem esperança, mas anda com o coração voltado para a vontade do Pai. O candelabro foi executado por Aholiabe e Bezaliel, de uma única peça de ouro batido. Continuamente, Deus nos está martelando a nós, que recebemos o seu Espírito, para que, sendo despido de nossos próprios eus, em nós apareça a forma de Cristo. O Senhor nos transforma no formato que Ele deseja e não no formato que desejamos. O candeeiro, o candelabro, ele era feito totalmente de ouro. O Aholiabe
Bezalel e Aholiabe, que foram os homens que foram instruídos por Deus, conforme Êxodo, diz que Deus encheu Bezalel e Aholiabe com o Espírito Santo e eles foram cheios de entendimento, de conhecimento e de sabedoria para trabalharem com toda a obra dos artífices, com engaste, com fundição. Então eles pegaram um talento de ouro, aproximadamente de 35 a 40 quilos de ouro, e fizeram uma peça só, o candeeiro. Então ele tinha uma arte central, conforme vocês podem ver na imagem, uma arte central, e as outras artes eram todas ligadas à arte principal. Essa arte principal tinha uma base para dar o sustento, e as demais, todas elas, eram ligadas à arte principal. E entre essas artes tinha os desenhos, né, das maçanetas. O candeeiro, o candelabro, tinha uma arte central e as demais eram ligadas a ela. E essas outras artes, todas elas tinham alguns desenhos, sejam elas maçanetas, alguns frutos de romãs, algumas folhas, eram todas bem preparadas. E em cima eram colocadas as lamparinas. Era uma caneca onde eles colocavam o azeite e o pavio. E a partir daí eles acendiam o pavio e ela ficava dando claridade dentro do recinto, dentro do tabernáculo. O azeite que queimava nas lamparinas era preparado da própria azeitona. Eles tiravam da oliva as azeitonas e então colocavam em tonéis de pedras. E a partir daí eles, através da catapulta, batiam naquela azeitona. E ela, espremidas pelas pedras, extraía o primeiro óleo. Esse óleo era limpo, bem limpinho. Então era tirado este primeiro óleo para a unção dos sacerdotes, para os trabalhos de unção dentro do tabernáculo e também para ser usado na lamparina, simbolizando que a prioridade sempre é de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus em primeiro lugar. E depois que eles davam mais uma outra batida nessas pedras, para espremer as azeitonas na extração de mais azeite, esse segundo azeite tinha outras atividades, para comida, para lavar com sabão e etc. Tinha outras atividades, mas o primeiro era oferecido a Deus, o óleo da oliva. Agora, os significados, né? Em primeiro lugar, a arte central simboliza Cristo, quando ele diz assim: eu sou a videira verdadeira. E toda vara que estiver ligada em mim não der fruto, é cortada e lançada fora. Cristo é a arte principal do candeeiro, do candelabro. É ele quem dá sustento às demais artes que estão ligadas a ele. Tinha uma arte principal, como vocês veem na figura, e as outras estavam ligadas a Cristo. E entre essas ligações tinha o desenho das romãs, de frutas, etc. Isso simboliza exatamente nós que estamos ligados em Cristo, que é a videira verdadeira. E devemos produzir frutos, frutos dignos de arrependimento, frutos, né, da paz, fruto da benignidade, fruto do amor, da fé, da temperança, do domínio próprio. Nós devemos cada dia produzir frutos. Então nós estamos ligados em Cristo. Ele é a arte principal. Ou é como ele próprio diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Então ele é a luz do mundo. Enquanto ele esteve e está entre nós, ele brilha. Brilha na vida das pessoas, brilha na vida da sociedade. Quando ele viveu em Cafarnaum, toda a vida dele ninguém achou defeito algum. Pilato diz: não vejo defeito algum neste homem. E assim sucessivamente. Até os sacerdotes que estavam na ocasião da morte dele, quando ele foi furado com a lança, depois que ele bradou, né, antes disso ele brada: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, e o sol escureceu, a terra tremeu. O sacerdote disse: verdadeiramente esse era filho de Deus. Então nós vemos as pessoas, Lucas apresentando Jesus como um homem perfeito, ele brilha. Agora, nós estamos ligados em Cristo. Somos redimidos do pecado através da ação salvífica de Cristo, ação salvadora, redentora de Cristo. Nós estamos ligados a Ele. Nós devemos ser livres do pecado e também brilhar. Somos a luz do mundo. E ele diz assim que não se deve colocar a luz embaixo, mas no candeeiro, para que brilhe. Quer dizer, o apóstolo Paulo ele tem esse reconhecimento, dizendo que nós somos astros. Assim nós fomos feitos como os astros, para brilhar, para aparecer neste mundo de trevas. Então o cristão, nesse mundo que está perdido, ele deve aparecer, deve se mostrar, as pessoas devem olhar para a nossa vida e ver que é uma vida diferente, de ver que o nosso pensamento, o nosso entendimento e a nossa postura
totalmente diferente da que o mundo oferece. Essa é a luz que nós devemos ter na nossa vida. Não é uma luz mesmo física, da eletricidade, da lâmpada, mas uma luz da diferenciar em meio às trevas, porque esse mundo está nas trevas. As pessoas clamam pela morte, clamam pelo pecado abertamente. E agora o cristão, ele deve se posicionar indiferente desse mundo. Nós somos o contraponto do mundo. Nós não devemos concordar. Enquanto o mundo estiver olhando nós e batendo palma, nós não estamos brilhando. Mas quando eles verem, como antigamente nós éramos chamados de protestantes, protesta contra o pecado, aí sim nós estamos nos incomodando, então a luz está brilhando. Neste aspecto que somos a luz do mundo. No terceiro tópico, o comentarista diz assim, mantendo a luz brilhando continuamente. Aí ele expressa como manter a luz brilhando continuamente. Nossa união com Cristo. Nós estamos unidos com Cristo. Estamos unidos o quê? A vara principal e as demais varas eram ligadas a Cristo. Nós estamos ligados com Cristo. A nossa comunhão foi restabelecida. O pecado, ele separa o homem. Estávamos separados, desgarrados. Mas Deus veio e buscou o pecador e trouxe para si. O filho pródigo estava perdido, estava distante. Mas ele se encontra voltando-se para o seu Deus. Então, nesse aspecto, nós estamos ligados em Cristo, servimos a Cristo, deleitamos-nos a Cristo. Então, nós precisamos estar em Cristo. Quem está em Cristo, nova criatura é. E estar em Cristo, meu irmão, é estar obedecendo a sua palavra. Estar em Cristo é estar tendo comunhão com Ele através das orações, dos jejuns, de uma vida santificada, de uma vida agradável. Estar em Cristo é tendo o reconhecimento que Ele é o soberano. Estar em Cristo é tendo a supremacia de Cristo em nossa vida. Estar em Cristo é ser templo de Deus, como diz o escritor Paulo para os coríntios, ser templo de Deus, não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então nós temos Cristo, estamos nele. Estar em Cristo é ser casa de Deus, como disse o escritor aos Hebreus, somos casa de Deus, morada de Deus, ele tem que morar. As pessoas têm que sentir isso, reconhecer isso, perceber isso, que nós somos diferentes porque temos algo diferente, e esse algo é o Senhor Jesus Cristo. E o comentarista diz que estar em Cristo ainda é através da comunhão fraterna e é através do testemunho diário. Todos os dias nós precisamos estar observando as Escrituras Sagradas e seguindo ela para ter essa luz. Somos luz do mundo, estamos ligados em Cristo, estamos produzindo frutos realmente, estamos crescendo na graça e no conhecimento, porque muitas pessoas pensam que o simples fato de ser salvo e estar agora na igreja glorificando, está muito bem, agora é só dar glória e está tudo certo. Mas e o crescimento espiritual, a maturidade cristã, como que ela entra na vida cristã? Não é somente estar salvo e agora só glorificar, mas buscar. A busca pelo batismo no Espírito Santo, a busca pelo batismo nas águas, a busca por algo que Deus tem a oferecer, seja os frutos, seja os dons espirituais, seja o entendimento da palavra, o reconhecimento do nosso Criador. Essa busca constante, elas nos leva a algo superior. Está em Cristo. E a luz brilha e somos ligados em Cristo, somos nova criatura e o nome do Senhor é glorificado sempre. Deus em Cristo te abençoe, meu professor e minha professora, que a sua aula possa ser uma aula abençoada e que os alunos e as alunas possam crescer cada dia mais, se tornando luz para brilhar neste mundo de treva. Deus em Cristo te abençoe.